Olá, vocês! Cara, parece sempre muito banal sentar aqui e discutir futebol diante da situação que a gente vive no Brasil, né? Ligar a câmera é sempre um mega esforço. E também não tem nada absurdo acontecendo no nosso cenário futebolístico, mas rolou a Champions semana passada, eu fiz o vídeo aqui fazendo os palpites, e um assunto que ficou durante a semana rolando pela Europa, mas sobretudo na Itália, é sobre o desastre dos times italianos dentro da Champions League em relação aos outros times da Europa. E eu acho importante ter essa discussão, porque eu sou uma pessoa que defende muito o campeonato italiano, que admiro bastante o futebol que tem sido jogado lá e as mudanças que estão acontecendo. E a prova disso, claro, também está a Juventus, que provavelmente não vai levar o Scudetto este ano, que deve ser vencido pela Inter. Mas acho que tem alguns pontos aí. Antes de entrar neles, eu queria lembrá-los que o OneFootball sempre patrocina aqui o canal, então se você não baixou o aplicativo ainda, eu vou deixar o link aqui, não deixe de baixar, as informações estão sempre lá em tempo real. E é isso, eu separei alguns pontos, alguns tópicos, mas eu vou começar pelo básico, que são 11 anos sem Champions League para um time italiano. A última conquista foi da Inter em 2010, no ano do triplete do Mourinho, e desde então nada, né? A Inter disputou a final da Liga Europa no passado contra o Sevilha e perdeu, e é isso basicamente. A Juventus, que durante tantos anos manteve a hegemonia dentro do cenário italiano, até chegou a competir, mas quando chegou às finais foi devorada pelos times espanhóis. Então isso é realmente preocupante, não tem nenhum time italiano nas quartas da Champions League, e na Liga Europa tem apenas a Roma, que posso dizer com propriedade que a gente não sabe até onde vai, porque é um time que vive poucos altos e muitos baixos, há alguns anos já, mas nesta temporada principalmente. Então eu não tenho como apostar aqui que a Roma vai ser campeã da Liga Europa. E aí é o seguinte, quando a gente fala de faturamento, a Liga Italiana é a quarta ali entre as europeias. Mas quando a gente fala de gastos, nos últimos 10 anos, o campeonato italiano, a Série A, só gasta menos que a Premier League, então a conta não fecha. O que faz sempre a gente olhar para uma questão de gestão, né? Para os times dando passos maiores do que a própria perna. E que quando a gente olha para a bolha do cenário italiano, e quando eu falo que o campeonato é competitivo, que ano passado, nas últimas rodadas, a gente não sabia se quem ia levar era a Inter, a Juventus, a Lazio, a Atalanta, que times com uma folha salarial absurdamente menor do que a folha salarial dos gigantes conseguem bater de frente com esses times por aqui, pela ideia que eles apresentam, pelos técnicos, por ter uma execução muito bem feita dentro de campo. A Itália sempre foi reconhecida por ter técnicos muito importantes, é um campeonato que leva muito a sério a parte tática, e esses técnicos são reconhecidos no cenário europeu também por isso, mas quando a gente sai da bolha, esse cenário muda bastante. E aí eu acho que não é só uma questão de apontar o dedo, que nem muitas pessoas fazem, e falar, o campeonato tá falido, o campeonato é horrível, os times são horríveis. Os times não são horríveis. O campeonato italiano segue sendo mais competitivo do que muitos na Europa. Internamente é muito bom de assistir, são ideias muito bem executadas, são times competitivos, a média de gols é alta, só que quando a gente olha para o cenário completo e outros campeonatos que não tem tanta graça, que a gente já sabe quem vai ganhar, e que sempre tem um domínio muito grande, esses times que estão lá na ponta, eles saem da bolha e vão para o campeonato europeu e dão respostas. Na Itália isso não acontece. E aí eu acho que a gente tem que falar um pouco de problemas estruturais mesmo. Eu sempre que me perguntam sobre a Itália e o futebol lá, eu faço um discurso um pouco saudosista, assim, de que é muito legal o futebol na Itália, porque você vai ao estádio e consegue reviver tempos antigos, é aquela coisa mais raiz, esse apego da torcida com o time, que não é uma coisa tão aberta ao turismo, como você encontra em outros lugares, já falei aqui isso várias vezes. Só que isso também tem um lado ruim que pesa muito, e que é um lado que, obviamente, no meu lado afetivo, eu não peso, que os estádios são ultrapassados, são antigos,
eles são um pouco desajustados em relação às exigências da UEFA. E isso contribui para o espetáculo que o campeonato entrega. Se a gente fala dos direitos de TV, essa cota que da TV na Premier League, são valores inestimáveis, o que ajuda também no maior faturamento da Europa, a Premier League ser o que é para o mundo inteiro. Enquanto na Itália é completamente escasso, né? Então eu realmente acho que tem que ser colocado no papel isso. Por exemplo, a Roma tem um projeto de estádio há anos no papel e nunca saiu do papel. Então, a Liga, a Série A, ela tem vários problemas ali ao redor, e a gente fala de politicagem, gestão, e toda essa mágica que a gente que admira o futebol italiano enxerga dentro de campo é realmente um alento dentro do cenário que o país vive, né? Então a gente sempre compara um pouco a Itália com o que a gente vive no Brasil, meio que em todos os sentidos, assim. E tá aí, o futebol é mais um ponto dessa confusão, assim, desse atraso. E pra falar do atraso, não é do atraso de ideias, porque se a gente for colocar na mesa o que muitos dos times apresentam dentro do campeonato italiano, a gente tem que aplaudir. A Atalanta não à toa chegou longe na Champions League na temporada passada, na sua primeira participação, por uma questão de acreditar no seu próprio projeto, acreditar nas ideias do seu treinador e realmente fazer um trabalho muito correto e muito limpo a longo prazo, que isso traz resultado. Mas ainda assim a gente está falando de um time que, tudo bem, foi eliminado pelo Real Madrid, está na sua segunda participação na Champions League. O Real Madrid tem o quê? 51 participações, se eu não me engano? É incomparável. E o motivo de orgulho para a Itália é a Atalanta, que é um time que trabalha para ser gigante, mas consegue disputar entre os gigantes, tendo um valor muito inferior, porque quem tá lá batendo na ponta, quem tá lá em cima, os grandes clubes, e quando a gente fala de Milan, Juventus, Inter, eles não conseguem chegar no nível europeu. E aí eu queria destacar alguns pilares aí: físico, técnico, de caráter mental, e aí eu acho que entra um pouco qualidade e personalidade que acaba em hábito. O hábito de grandes jogos, o hábito da intensidade do jogo, da velocidade do jogo. O time mais intenso da Série A, que é a Atalanta, e que todos os times têm uma absurda dificuldade nas partidas, quando jogam contra a Atalanta, foi tranquilamente controlado pelo pior Real Madrid dos últimos anos. O que já faz a gente entender que tudo bem, o Real Madrid é um time com muitos talentos e muitas estrelas e muitos nomes, mas que a ideia não é o suficiente. A gente não pode ficar argumentando só a favor dos times da Itália sobre as ideias que eles apresentam dentro de campo, se o essencial é a base, é o quanto esse time consegue manter uma intensidade durante o campeonato, durante a temporada e em jogos decisivos. A Inter deve levar o campeonato italiano, mas não está disputando nenhum europeu mais, então consegue dedicar todas as energias de um time que é muito bom. E quando a gente fala assim dos times mais intensos da Itália, a gente coloca realmente o Conte e o Gasperini como dois treinadores que se dedicam a esse tipo de jogo, mas para a Inter conseguir estar nesse nível de competitividade, também não está jogando nenhum campeonato europeu. Então é muito difícil olhar essa situação da Itália, que já é melhor do que alguns anos atrás, mas que ainda parece muito distante do sucesso que se precisa. E se eu colocar a Juventus aqui como um exemplo, é o seguinte: a Juventus bateu lá na trave com o Allegri e aí decidiram mandar o Allegri embora porque realmente ele apresentava um jogo muito pragmático, que não fazia mais sentido, que não estava trazendo o resultado que a Juventus queria dentro da hegemonia do italiano, que era conquistar a Champions League. E aí mudam, buscam o Sarri, que fez um absurdo trabalho no Napoli, e aí buscavam este mesmo Sarri, só que entregaram para ele um elenco que não tem as características que ele precisava para o tipo de trabalho que ele faz. Eu acho que conta muito quando você traz um técnico que tem uma ideia de jogo, que você não apresenta para ele um plantel que consegue entregar um pouco do que ele vai precisar para essa adaptação, é mais difícil. Ele ficou pouquíssimo tempo, claro, os resultados não vinham, mas na mesma época que a gente está hoje, os resultados do Sarri eram muito acima do que os do Pirlo hoje, e eles apostaram num cara que está no seu primeiro trabalho, que é super jovem, mas que tem uma mentalidade, como jogador a gente sabe, muito diferenciada, e que foi uma aposta, mas que já não vai levar o italiano, já não apresenta também resultados dentro de campo, e aí você fala, tá, o que a Juventus vai fazer? Vai
dar moral ali pro Pirlo, vai bancar e vai deixar ele trabalhar e vai aceitar mais algum tempo de fracasso, ou vai mudar de novo e começar do zero outro trabalho. Então fica tudo um pouco perdido. Claro, na situação que eu olho hoje, o time da Inter é muito forte. Então, o Conte, continuando com esse trabalho, talvez sim, ele seja a esperança de orgulho, assim, para a Itália, de um respiro para a Itália entre todas essas vergonhas dos últimos anos. Porque é vergonha, né? Se a gente for falar de Liga Europa, que é o que se espera da Roma este ano, o time italiano que levou foi o Parma em 99. Então é tudo tão distante, é tudo tão velho, que acho que tudo tem que ser revisto. Acho que as avaliações, elas são separadas. O que acontece dentro da bolha do campeonato, que é muito legal e é muito divertido de assistir, é uma competição. Se você olhar a tabela hoje, sim, você não pode afirmar quem vai ganhar. Claro, a Inter tá muito favorita, mas olha no passado, olha como os times têm se superado. E a bolha fora, que é essa distância, esse abismo entre o que é o futebol na Itália hoje. Estruturalmente, tem problemas estruturais de gestão, políticos e da Liga. Olha como o campeonato italiano é vendido e como os outros campeonatos são vendidos. E aí essa separação tem que ser feita na hora da avaliação. Mas o que vale, no fim das contas, é conquistar a Europa, e os times italianos estão realmente bem distantes disso, a ponto de times grandes de outros países, em suas piores fases, conseguirem mais sucesso do que os times italianos que estão numa grande fase dentro do país. É isso, eu acho, para discutir um pouco por cima, assim, o que eu acho sobre essa situação. E queria saber de vocês também o que vocês pensam sobre o campeonato italiano. Eu sei que muita gente nem assiste, mas quem assiste, queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.